Esta é Tinian, uma ilha remota no Pacífico. Costumava ser a casa de Northfield, a base responsável por prestar serviço aos aviões que lançaram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Após a Segunda Guerra Mundial, a América abandonou o aeródromo para a selva. Não era mais necessário. No entanto, imagens de satélite recentes mostram um trabalho de desmatamento. As equipes militares estão limpando o denso crescimento para desenterrar a infraestrutura local. Os Estados Unidos estão reabilitando sua base aérea de volta ao que era originalmente para enfrentar um novo inimigo. O Pentágono não precisou de Tinian por décadas, mas a China desenvolveu uma nova classe de armamento capaz de atingir alvos distantes, incluindo bases americanas na segunda cadeia de ilhas. Então o Pentágono está se adaptando. Para contrapor a China e se preparar para um possível conflito, os Estados Unidos da América estão recorrendo a uma estratégia chamada Hub e Spoke. Essa abordagem consiste em espalhar recursos e ativos por uma área maior, em vez de mantê-los todos em um único lugar. Então, se uma grande base americana estivesse sob ameaça, as aeronaves locais se espalhariam para uma rede de locais menores. Isso manteria a América na luta através de suas bases menores prontamente equipadas. Enquanto isso, a base maior se manteria como um centro de implantação avançada para as bases menores, o que atrapalharia os processos de mira do inimigo. E assim, à medida que o arsenal da China se expande, engenheiros americanos estão se esforçando para reativar aeródromos da era da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, dos quais havia 93 durante a guerra, comparado a apenas 33 hoje. No entanto, a maioria dessas antigas bases aéreas esquecidas estão localizadas em territórios não americanos, países com os quais Washington não mantém mais os melhores termos. Então, além do excesso de vegetação, também existem muitos nós políticos. Mas enquanto limpar a vegetação é trabalho, desembaraçar a política é arte. As tensões entre a China e a América surgem enquanto a Marinha do Exército de Libertação Popular reuniu a maior força naval perto de Taiwan em décadas e que está destinada a crescer ainda mais nos próximos anos. Imagens recentes de satélite mostram de 3 a 5 novas barcaças sendo construídas em um estaleiro chinês projetado para assalto anfíbio. Cada uma dessas barcaças colocaria uma ponte de 120 metros de comprimento e descarregaria um grande número de tanques diretamente nas estradas taiwanesas. É uma maneira bastante única de logística, mas o alcance desses navios significa que as forças chinesas podem atravessar para a costa em locais anteriormente considerados impossíveis. Compreensivelmente, os taiwaneses estão em alerta máximo, tanto militar quanto politicamente. A liderança de Taiwan realizou recentemente uma turnê pelo Pacífico porque um conflito entre China e Taiwan inevitavelmente atrai os Estados Unidos para a luta, com o Pacífico mais amplo servindo como campo de batalha. No entanto, enquanto a expansão da China continua, não há um único meio de comunicação chinês que a cubra. A maior parte do discurso vem dos Estados Unidos. Na ponta sul da ilha Hainan da China fica a base naval de Yulin. Estabelecida em 1955, é a casa tradicional da Marinha do PLA. Ao longo do século XX, existia como pouco mais do que um posto de apoio para a então modesta frota do Mar do Sul da China. Hoje, no entanto, a base naval de Yulin é a pedra fundamental na revitalização naval da China. Junto com mais 200 locais militares, forma um compromisso de 50 bilhões para a supremacia chinesa no Pacífico. Admitidamente, a Marinha dos Estados Unidos da América permanece no topo da cadeia alimentar, mas o crescente poder naval da China está agitando as coisas. A Marinha do PLA planeja dominar a primeira cadeia de ilhas até 2030 e a segunda cadeia de ilhas até 2050. A China está construindo rapidamente fragatas, submarinos, porta-aviões, mísseis, foguetes e aeronaves. E à medida que ultrapassa um marco após o outro, a escala e a velocidade do rearmamento têm soado alarmes no Pentágono. Este vídeo divulgado pela Força Aérea PLA
mostra um bombardeiro capaz de transportar armas nucleares, lançando um ataque simulado ao que parece ser a base Anderson em Guam. Bases operacionais avançadas na segunda cadeia de ilhas, como Anderson, formam o principal ponto de partida para os Estados Unidos em qualquer conflito na região. Localizado a menos de 5.000 quilômetros do Estreito de Taiwan, Guam é crucial para a capacidade da América de projetar poder no Pacífico, e isso o torna um alvo estratégico. Embora as forças chinesas estejam atrás de suas contrapartes americanas em poder de fogo relativo, elas têm uma vantagem numérica. Avanços na tecnologia de mísseis, juntamente com uma frota crescente de aeronaves não tripuladas, significa que Pequim é cada vez mais capaz de superar as defesas existentes. Isso não passa despercebido pelo Pentágono. Então, para defender melhor Guam, o Exército dos Estados Unidos da América planeja instalar uma rede de defesa de mísseis em camadas, incorporando sistemas como THAAD-AJAS e Patriot. No entanto, até mesmo o sistema de defesa mais avançado pode ser sobrecarregado. Como tal, a América está mudando sua defesa. Em vez de combater a China libra por libra, está dispersando suas aeronaves para torná-las mais difíceis de serem destruídas. É aí que entra o sistema de hub e spoke. Ao espalhar recursos e ativos por uma área maior, isso dá à América maior agilidade, enquanto reduz o risco de outro ataque semelhante ao de Pearl Harbor. Essa necessidade de maior agilidade se deve aos avanços tecnológicos dramáticos da China, particularmente ao seu arsenal de mísseis em rápida expansão. Isso inclui o Dongfeng 26, um míssil balístico de alcance intermediário conhecido como o Destruidor de Guam. Este míssil tem um alcance operacional de aproximadamente 4.000 quilômetros, mas sua taxa de produção é igualmente impressionante. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América estima que a China aumentou o número de mísseis Dongfeng 26 de 300 em 2021 para 500 em 2022, com 250 lançadores para os mísseis. Outra grande ameaça é o Dongfeng 17, um míssil hipersônico. Este tem um alcance menor, 1.600 km, mas lança um veículo deslizante e pode ser acoplado a submarinos. Ao contrário de um míssil balístico tradicional, que segue uma trajetória previsível, os veículos de deslizamento e hipersônico podem mudar de direção em pleno voo, tornando-os muito mais difíceis de serem abatidos. Esses mísseis Dongfeng 26 e Dongfeng 17 colocam a base Anderson em risco. Estimativas recentes de jogos de guerra indicam que, no caso de uma guerra, até 90% das perdas de aeronaves dos Estados Unidos da América ocorreriam em solo. Para colocar as coisas em perspectiva, o ataque a Pearl Harbor, visto como a pior derrota na história da Força Aérea dos Estados Unidos da América, viu apenas 188 das 390 aeronaves destruídas, uma taxa de perda de 48%. Por mais devastador que tenha sido, imagine o que significaria uma perda de 90% das aeronaves. Isso tornaria a guerra perdida antes mesmo do fim da batalha. O imenso tamanho do Oceano Pacífico limita a guerra naval a um número limitado de pontos de estrangulamento marítimo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão controlava grande parte da segunda cadeia de ilhas. As Ilhas Marianas, que incluem Guam, Tinian, Peleliu e Saipan, foram o principal local de operações japonesas no Pacífico. Ao ocupar essas ilhas, os japoneses impediram a projeção de poder americano no Mar das Filipinas, protegendo o continente japonês. Por outro lado, depois que as forças americanas tomaram as ilhas, o B-20 e 9 Super Fortress foi trazido para dentro do alcance de ida e volta do continente japonês, Taiwan e as Filipinas. Isso restringiu as opções militares do Japão e finalmente selou sua derrota. Hoje a ameaça mudou, mas a vantagem estratégica das Ilhas Marianas permanece a mesma. O trabalho de restauração em Tinian é um dos muitos projetos que representam uma mudança fundamental na postura militar da América.
A reconstrução também está acontecendo em Guam. O campo noroeste está sendo reconstruído, pistas de pouso desativadas estão sendo restauradas, o número de locais de pouso está sendo expandido e novos alojamentos estão sendo adicionados. Enquanto isso, em Palilu, equipes de trabalho estão limpando a selva ao redor de antigos aeródromos, ao mesmo tempo que expandem a infraestrutura rodoviária existente. Mais a leste, nas Filipinas, 35 milhões de dólares foram reservados para a construção de rampas de aeronaves adicionais na base aérea de Basa, com seus direitos exclusivos reservados para a Força Aérea dos Estados Unidos da América. Finalmente, os destacamentos de tropas dos Estados Unidos da América aumentaram em quantidade e qualidade na Austrália, onde bases como Tyndall servem como aeródromos de backup potenciais além da zona de combate esperada. Tudo isso se encaixa na estratégia de hubs e raios para espalhar pessoal, carga e aeronaves. Ampliando a visão, existem 60 aeródromos antigos adicionais no Pacífico que poderiam ser reativados. No entanto, qualquer coisa além das Ilhas Marianas está fora da jurisdição americana, e isso complica as coisas. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos garantiram a lealdade de Palau, Micronésia e das Ilhas Marshall através de uma série de acordos conhecidos como Compacto de Livre Associação. Esses acordos garantem a Washington direitos exclusivos de defesa em troca de generosa ajuda financeira. Em todos os casos, no entanto, houve uma resistência significativa. Em Palau, a construção de um sistema de radar TACMOR provocou preocupações ambientais e um processo legal para cancelar a construção já começou. Enquanto isso, seu Senado aprovou uma resolução rejeitando uma proposta de implantação de mísseis dos Estados Unidos da América em seu território. As mesmas objeções ambientais, direitos indígenas e uso da terra são levantadas nos Estados Federados da Micronésia, onde a Força Aérea dos Estados Unidos da América propôs uma atualização de 400 milhões de dólares para tornar o aeroporto internacional de Iapé adequado para missões militares. Em geral, muitas das nações do Pacífico entendem muito bem que estão no futuro campo de batalha e não querem fazer parte disso. Aumentando a complexidade, o Pentágono precisa de mais direitos legais para construir a infraestrutura necessária para uma maior profundidade estratégica. Garantir direitos de base permanente e construir infraestrutura para sistemas de mísseis significa ultrapassar a soberania das populações locais. No entanto, considerando a história do colonialismo e dos testes nucleares na região, isso não é tão simples quanto parece. Embora as preocupações locais sejam sinceras, elas são frequentemente amplificadas pela China. Laços comerciais estreitos entre investidores chineses e legisladores locais, bem como uma lista cada vez maior de oportunidades para os ilhéus estudarem ou trabalharem na China, fortaleceram a reputação de Pequim como um parceiro viável. Isso pode parecer uma pequena mudança, mas para uma região que só conheceu o poder americano, é uma crucial. E assim, enquanto a América se prepara para futuros conflitos reativando aeródromos da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países do Pacífico prefere permanecer neutra ou garantir que a China esteja igualmente envolvida. A paz, afinal, é uma ponte suspensa mantida no lugar pela tensão de forças iguais. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e savá.